Olá, turma, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é referente ao gênero de artigo de divulgação científica. Bom, o que seria um artigo de divulgação científica? É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Ele expõe opiniões, ele expõe pontos de vistas, ele defende esse ponto de vista exposto, porém de uma forma mais elaborada, de uma forma um pouco mais detalhada. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Ou seja, para elaborar um texto como esse, eu preciso de, no mínimo, realizar uma pesquisa, me aprofundar na teoria daquele assunto e ou obter um resultado de uma investigação realizada sobre determinado tema, ok? Quais são suas características? São apresentados com uma linguagem clara e objetiva e impessoal, e é de acordo com as normas da língua, certo, gente? Então, nada de informalidade. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, que é essa informal que nós usamos no dia a dia, as gírias, as figuras de linguagem, como as redundâncias, né, que é o exagero, e também com relação à ambiguidade, que é o duplo sentido. É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Então, nós temos muita questão aqui de ter essa linguagem científica mesmo, essa linguagem específica mesmo. Eu não tenho muito essa questão de ser maleável com relação à linguagem, não. É preciso ter formalidade. Quem escreve? Quais os suportes? Bom, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Como assim, professora? Todo artigo de divulgação científica precisa ser realizado, precisa ser escrito por alguém que é especialista, sim, no assunto. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Os suportes mais utilizados, quando eu pergunto aqui quais os suportes, são as revistas e os jornais científicos. Observem aí. Livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, onde é mais comum achar um artigo de divulgação científica? De todos esses suportes que eu citei aqui, é mais comum achar nas revistas e nos jornais científicos, certo? Nas plataformas de divulgação também está muito comum hoje em dia, principalmente agora com essa pandemia. E qual é a sua estrutura? Além do padrão básico dos textos dissertativos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eu tenho aqui na sua estrutura uma forma não rígida, mas uma forma um pouco mais organizada, né? Então, eles dependem do tema abordado, do emissor, do público ao qual é destinado e do suporte que será divulgado. Então, depende muito do tema, depende de onde ele vai ser divulgado para mim saber quais as características que eu vou usar em um texto como esse. Se for um texto para ser divulgado em uma revista científica, ele pode sim ter apenas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, lembrando de ter título e subtítulo. Quando eu faço para publicar em uma plataforma, né, e essa plataforma é uma plataforma científica, por exemplo, nas universidades, como um trabalho de conclusão de curso, aí eu tenho aí a questão de ter no meu texto um sumário, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, uma bibliografia, que é aquele lugar onde eu coloco todas as fontes de pesquisa, sites, livros, enfim, uma infinidade de fontes de pesquisa. Então, depende muito do seu suporte, certo?
E aí você pode estar se perguntando, professor, de pra quê? Qual é o objetivo de um texto como esse? Expor o posicionamento de quem está abordando. Há vários objetivos em um texto científico. Deixa eu só voltar aqui para o começo para vocês. Então, você diz assim, professora, qual é o objetivo de um artigo de divulgação científica? Se ele é um texto argumentativo, ele tem o objetivo de nos convencer a respeito de determinado assunto, né? No caso aqui, nos convencer a respeito de determinado posicionamento a respeito de temas relevantes, né? Então, é exatamente mais ou menos isso a questão aí do objetivo, tá bom? Então, até a próxima, né? Agora é com vocês. Um forte abraço.